E ele proferiu estas palavras: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que há em Cristo Jesus. Irmãos, aqui está o segredo da vitória, do sucesso da vida cristã, da caminhada cristã: ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Às vezes a igreja, muitos irmãos, quer ter o mesmo sentimento, pensar parecido, admirar pessoas aqui da terra. Às vezes o seu vizinho, às vezes um familiar, às vezes um jogador de futebol, às vezes um ator, e às vezes a gente admira e pensa parecido e quer pensar igual. Mas a Bíblia diz que nós devemos pensar como Cristo pensou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero trazer aqui um contexto histórico acerca da cidade de Filipos. Filipos é uma cidade que estava localizada na Macedônia, na Europa. E ela tinha este nome em homenagem a Filipe, pai do Alexandre o Grande. E agora esta cidade ela foi conquistada pelo Império Romano. E era uma colônia romana. E os cidadãos que moravam na cidade de Filipos, eles tinham privilégios, regalias, porque eles tinham a cidadania romana. E Paulo agora está falando acerca aos irmãos de Filipos, aos irmãos filipenses. Paulo, quando ele estava pregando em uma das suas viagens missionárias, ele estava na Ásia anunciando a palavra de Deus, quando ele teve um sonho à noite. E o irmão da Macedônia apareceu a ele e disse a ele: Paulo, passa a Macedônia. E Paulo entendeu que o Espírito de Deus queria que ele pregasse na Macedônia. Imediatamente ele rumou para a Macedônia, em direção à cidade de Filipe, porque ele entendeu que o Senhor Deus tinha projeto naquela cidade. E chegando ali, irmãos, na cidade de Filipos, Paulo pregou a palavra de Deus e disse que tinha uma moça que era adivinha, e ela seguia Paulo e seguia ali a sua equipe, e ela dizia: olha, este homem que anuncia o caminho de Deus, eles são servos do Deus Altíssimo. E Paulo pregando, e aquela moça que era adivinha continuava elogiando a Paulo. E Paulo, que tinha o Espírito de Deus, ele se incomodou com aquilo, e ele teve um discernimento que aquela moça estava endemoniada. E ele estendeu as mãos sobre ela e repreendeu o espírito maligno, e ela foi liberta pelo poder de Deus. Mas aquela moça, ela pertencia aos seus senhores, e ela dava grandes lucros aos seus senhores com as suas adivinhações. Mas agora ela não estava mais adivinhando, porque agora ela estava liberta pelo poder de Deus. E eles apresentaram Paulo aos oficiais, às autoridades daquela cidade, e disseram: olha, estes homens estão trazendo costumes, pregando coisas que não são lícitas para nós. E eles foram presos. E diz a palavra de Deus que eles foram açoitados e foram colocados na prisão. E eles estavam lá, Paulo e Silas. À meia-noite, diz a palavra de Deus que eles adoravam a Deus e oravam ao Senhor. E diz a Bíblia que os presos assistiam o culto, aleluia, que Paulo estava fazendo. Quem sabe ele estava assim, prestando atenção como vocês estão aqui hoje. E Paulo e Silas adoravam e oravam na prisão, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que enquanto eles adoravam e oravam, o anjo de Deus rompeu as cadeias, moveu os alicerces daquela prisão e libertou aqueles homens da prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Naquele momento, o carcereiro, ele ficou preocupado porque era responsável por Paulo e Silas e pelos presos, e ele pegou a espada para tirar sua própria vida. Mas Paulo disse: não faça isto, porque todos nós estamos aqui. E ele disse: o que farei para herdar a vida eterna? E Paulo disse: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, aquele homem se entregou a Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Meus irmãos, neste momento agora Paulo estava escrevendo para Filipos, para os filipenses,
Agora, 10 anos depois, ele estava preso na cidade de Roma e estava escrevendo para os irmãos que ele ganhou naquela viagem. Inclusive para aquele carcereiro que Jesus salvou naquele dia. Paulo agora manda esta carta dizendo a eles: tende o mesmo pensamento que há em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós devemos ter pensamentos únicos com Jesus para fazer a obra de Deus. Primeiro, para propagar o reino de Deus, precisamos estar junto com Jesus. Jesus na nossa frente, Jesus conduzindo a nossa vida. Devemos estar cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus, para anunciar o Evangelho de Jesus. Aleluia. Nos diz Mateus no capítulo 28, versículo 19: ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Se hoje nós estamos aqui, é porque alguém pregou o Evangelho para nós. Aleluia. Se hoje nós estamos aqui, é porque nós ouvimos o Evangelho ser pregado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não podemos ser egoístas e querer só para nós. Nós precisamos também anunciar para aqueles que estão em nossa volta, para aqueles que estão na faculdade, na escola, ao nosso lado, na nossa família. Devemos desejar que eles também se aproximem de Jesus. Aleluia. Que eles também tenham experiência com Jesus e que aceitem ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos ter pensamentos únicos com Jesus também na unidade da igreja. Salmo 133 nos diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Hoje a gente vê, irmãos, irmão que às vezes não fala com o seu irmão, que não vai com a cara do seu irmão, que não quer estar perto do seu irmão. Mas a Bíblia diz que é bom e agradável a Deus vivermos unidos. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo da Assembleia de Deus Madureira é este Salmo 133. Nós adotamos como o nosso tema, o nosso lema, e o texto áureo é vivermos unidos. Não tem lugar para rancor, não tem lugar para divisão, não tem lugar para mágoa, não tem lugar para nada disso, irmãos. Nós vamos caminhar de mãos dadas rumo ao céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus na nossa frente e nós unidos, amando uns aos outros. Aleluia. Se tem alguma coisa no coração, irmão, de um irmão contra o outro, hoje é noite de o Senhor tirar do coração e encher a sua vida do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós devemos estar unidos com Cristo na oração. Louvado seja o nome do Senhor. E na adoração. Paulo e Silas estavam ali orando e adorando a Deus. Quando a igreja está orando, quando a igreja está adorando a Deus, irmão, não tem barreira que fique na frente, não tem inimigo que resista, não tem mal que resista, porque quando a igreja ora e a igreja adora, o Senhor Deus manda a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus manda um milagre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, devemos estar com pensamentos únicos com Cristo na oração e na adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos também estar unidos com Cristo na obediência. Paulo, ele obedeceu a visão que Deus lhe deu. O propósito dele era pregar onde? Na Ásia. O Pai diz que o Espírito de Deus não permitiu que ele pregasse na Ásia. E Deus deu a ele esta orientação por meio deste sonho. Nós precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele jovem ali, Samuel, ainda criança, ele ouviu a voz de Deus. Eli, ele não estava mais ouvindo a voz de Deus. Eli já era um profeta velho, mas ele não ouvia a voz de Deus. Deus falava e ele não compreendia mais a voz de Deus. Mas aquela criança que estava ali, ela ouviu a voz do Senhor falando com ela. Aleluia.
E diz a palavra de Deus que o profeta, ele entendeu que era Deus que estava falando como a criança. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe Deus quer falar com você, jovem. Quem sabe Deus tem falado com você e você não está ouvindo, não está entendendo, não está compreendendo, não está sensível à voz de Deus. Mas Deus quer levantar uma geração poderosa, louvado seja o nome do Senhor, para fazer a diferença neste mundo, para influenciar este mundo, não para ser influenciado pelo mundo, mas para trazer as pessoas deste mundo para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer ser usado por Deus, usado por Jesus para fazer a diferença, louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos guiados por este mundo, nós não somos guiados pelo sistema deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo foi obediente à voz de Deus. Aleluia. Nós precisamos também ser obedientes à voz de Deus. Meus irmãos, como disse aqui o pastor Benedito, Paulo, o maior apóstolo de todos. Paulo apareceu para a Bíblia e para o mundo na morte de Estevão. Diz a Bíblia que Estevão, diácono, cheio do Espírito Santo de Deus, foi ali martirizado e apedrejado no julgamento que foi baseado em testemunhas falsas, testemunhas forjadas. E ele foi apedrejado, e Paulo, ele consentiu, diz a Bíblia, consentiu na morte de Estevão, e diz que depositaram as vestes dele aos pés de Paulo, de Saulo, né? Saulo de Tarso. Mas eu creio, irmãos, que o comportamento de Estevão contribuiu para que Paulo refletisse, para que Paulo pensasse melhor o que ele estava fazendo. Porque quando Estevão estava morrendo, ele disse: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando ele estava ali sendo apedrejado, Estevão olhou para o céu e disse: eis que vejo o céu aberto e Jesus à destra de Deus. Aleluia. Quando ele estava sendo apedrejado, eles olharam para ele ali e diz que o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que tudo isto fez a diferença. Quando Paulo pegou cartas com o sumo sacerdote, que, digamos assim, pastor Cícero Hernandes, o senhor como advogado, nós, né, como advogados, eu creio que ele era ali o presidente do STF, porque ele é o presidente do Sinédrio, e o Sinédrio era o Supremo da época, né? Então o sumo sacerdote, ele deu cartas a Saulo para ir a Damasco perseguir mais. Parece que aquela morte de Estevão, parece que deu mais sede de vingança, mais ódio. Diz que Saulo respirava ameaças contra a igreja. Ele odiava Jesus, ele odiava a igreja, ele perseguia, entrava nas igrejas, ou seja, nas sinagogas, nas casas, prendia a igreja, maltratava, puxava pelos cabelos mulheres e homens. Mas eu creio que quando ele estava indo para Damasco com cartas para prender crentes, ele refletiu e ele começou a pensar na morte de Estevão. Ele começou a lembrar do semblante de Estevão, que brilhava como a face de um anjo. Aleluia. Como que aquele homem, sendo apedrejado, ele conseguia amar aqueles seus acusadores e seus opositores. Porque quando Jesus apareceu para ele ali no caminho de Damasco, diz a palavra de Deus que um clarão do céu desceu, e ele caiu e se prostrou e disse: quem é, Senhor? Naquele momento ele sabia que era uma grande autoridade que estava ali, que lhe apareceu naquele momento. Ele sabia que ali era uma divindade que tinha aparecido a ele naquele momento. Mas ele ficou surpreso quando aquela voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento, irmãos, houve uma grande transformação na vida de Saulo, porque ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento ele já foi transformado pelo poder de Deus.
Ele já foi mudado de Saulo para Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento ele não queria mais perseguir a igreja, mas ele queria pregar a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E eu disse: o que queres que eu faça, Senhor? E Jesus disse: você vai para Damasco, porque lá vão te dizer o que você vai fazer. Aleluia! Lá você vai saber o que você vai fazer. E diz a palavra de Deus que ele passou 3 dias jejuando. Ele não comia e nem bebia durante 3 dias. Glória a Deus! Eu creio que Paulo não teve vontade de se alimentar. Aleluia! Ele só queria a presença poderosa daquele que apareceu no caminho de Damasco. Ele queria ser cheio daquela presença, louvado seja o nome do Senhor. Ele queria orar dia e noite, ele não queria comer. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que Deus falou para o discípulo que estava lá em Damasco, chamado Ananias. E disse a Ananias: vai na casa lá, na rua direita, na casa de Simão, de Judas, na casa de Judas. Aqui, vai na casa de Judas, porque lá tem uma pessoa, o nome dele é Saulo, e você precisa orar por ele. E ele diz: Senhor, Saulo? Mas nós sabemos que Saulo é perseguidor, ele prende, ele mata a igreja, como é que eu vou orar por ele? Mas diz a palavra de Deus que o anjo também apareceu a Saulo, quando ele estava cego, e disse: vem um discípulo orar por você aqui, você vai ver novamente. Diz a Bíblia que ele ficou cego, né? Ele não conseguia ver nada. No momento em que Jesus apareceu para ele, ele ficou 3 dias cego. Irmãos, ele estava indo para Damasco com cartas, com soldados, poderoso para prender. E agora ele entra lá, alguém segurando na sua mão, e ele cego, sem enxergar o caminho. É assim que Deus faz, aleluia. Glória a Deus, é assim que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento em que Ananias questiona ao Senhor e diz: este homem é perseguidor, este homem é um homem que prende, que mata aos cristãos. Deus disse para ele: Ananias, este para mim é um vaso escolhido, louvado seja o nome do Senhor. É um vaso escolhido, ele há de pregar a palavra para reis, para gentios e para o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ele disse mais: e você há de ver o quanto que ele vai sofrer por causa da minha palavra. E agora, neste momento, Ananias diz: pois se ele vai sofrer, então eu vou orar por ele. Parece que ele se animou mais, irmãos, agora, né? Quando Deus disse que ele ia sofrer muito por causa do Evangelho. Porque Paulo, ele passou de perseguidor a perseguido, louvado seja o nome do Senhor. E agora Ananias chega, ora por ele e diz: irmão Saulo, eu vim orar por ti. E ele ora por ele. Ele é batizado no Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. E diz que ele cai como escamas dos seus olhos, ele passa a enxergar. E agora ele começa a ver, aleluia. E Paulo, antes ele tinha uma visão, irmãos, de perseguir, de ódio, de prender, de matar. Mas quando ele agora passa a enxergar, ele tem uma visão de amor, uma visão de Deus na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que poucos dias depois, ele entra na sinagoga. E eu creio que muitos estavam ali olhando, dizendo: lá vem Paulo com as cartas para prender, para maltratar. E Paulo pega a oportunidade e começa a pregar a Jesus Cristo, aleluia. Diz a Bíblia que ninguém entendeu, todo mundo ficou confuso, porque ele tinha ido lá para prender, para maltratar a igreja, mas ele foi para lá como Saulo. Mas naquele momento ele já era Paulo, louvado seja o nome do Senhor, e ele estava ali como servo de Deus, cheio do Espírito de Deus, pregando a palavra de Deus, aleluia.
E Deus diz: ele vai sofrer por causa do meu nome. E ele começou a pregar, e diz a palavra de Deus que os judeus que estavam ali em Damasco fizeram um projeto para matar a Paulo. Começou a sofrer, né, irmãos? E diz que eles guardavam a porta da cidade de dia e de noite para pegar Paulo e para matar Paulo. E diz a palavra de Deus que os discípulos pegaram Paulo em um cesto e desceram pelas muralhas da cidade. E diz que ele foi para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, ele tentou se aproximar dos discípulos, mas os discípulos não queriam, porque não acreditavam que ele estava transformado. E aí diz a palavra de Deus que Barnabé chegou e disse: não, ele foi transformado porque o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco. Ele agora é discípulo como nós, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi transformado pelo poder de Deus. E diz a palavra de Deus que ele começou a pregar em Jerusalém, e de repente ele teve que fugir de Jerusalém, porque ali também ele queria matá-lo, queriam tirar a sua vida. Meus irmãos, que possamos pensar como Cristo Jesus, que possamos ter o mesmo pensamento de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos estar unidos com Ele na propagação do Evangelho. A principal missão da igreja, irmão, chama-se pregar o Evangelho de Jesus. Pregar o Evangelho de Jesus é a principal missão. Isso aqui é bom, isso aqui é comunhão. Precisamos, pastor Cícero Hernandes, pastor Raimundo Inês, demais obreiros, precisamos disso aqui, porque nós estamos aqui na terra e precisamos ter comunhão uns com os outros. Mas a principal missão nossa não é essa aqui. A principal missão nossa é propagar o Evangelho de Jesus, aleluia. É ganhar almas para o reino de Deus. Que possamos também estar unidos como igreja, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, valorizando uns aos outros, considerando uns aos outros. Que não haja lugar para ódio, lugar para sentimentos da carne em nossa vida. Que possamos estar unidos com Cristo em oração, na adoração e também na obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua mão e adore este Deus maravilhoso. Glorifique este Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu futuro. Que Deus abençoe a sua jornada cristã. Que Deus venha te usar nestes últimos dias. Que Deus venha fazer a diferença na sua vida. Que você venha impactar, venha trazer vidas para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Levante a mão e adore este Deus maravilhoso. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Fale em outras línguas. Você que já foi batizado e não fala mais em línguas estranhas. Aleluia. Seja renovado em nome de Jesus. Você que não foi batizado, seja batizado em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. É a língua que o mundo não conhece, mas os anjos conhecem. O país para onde você vai conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Raimundo Inês, ora pelos irmãos aqui, para Jesus batizar, para ser renovado em nome de Jesus. Levante as mãos para o céu. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome dele esta noite. No último dia da festa, disse Jesus: quem tem sede, venha com beba, como diz as Escrituras. No seu interior fluirão rios de água viva, reinos que jorram para a vida eterna. O crente é alegre, a alegria tem que estar dentro de nós. Foi o mesmo Paulo que disse que profundidade, que riqueza. Aleluia, a riqueza não é esta vida, não é as coisas desta vida, é o que nos espera. É o que está guardando lá. Exalte o nome do Senhor e glorifique o seu nome. Coloque a mão no seu coração e dê graças a Deus. Aleluia, por esses 4 dias, olha o livramento que o Senhor te deu. Talvez você reclamou, Senhor, está difícil, nós estamos confinados aqui. Mas o Senhor te trouxe para esse lugar para te guardar. Aleluia, simplesmente para te guardar debaixo
está em Cristo, o pregador pregando. Aleluia. Ontem, e alguém estava ouvindo agora já. O ouvinte já está profetizando para o pregador. Olha o que Deus está fazendo. O pregador pregando para o ouvinte ouvindo ontem. Hoje é o ouvinte que está profetizando para o pregador. Olha como Deus está fazendo, irmão. Hoje Deus está falando rápido. Glória a Jesus. E Deus usou o pregador ontem para o ouvinte. O ouvinte já está falando para o pregador. Como é que esse Deus trabalha? O agir de Deus é rápido, jovem, tua vida levanta a mão, meu filho. O que o Senhor está falando pela manhã, Ele está cumprindo a tarde. O que Deus falou para ti está cumprindo, é rápido o agir de Deus. Aleluia, agarra esse negócio, meu filho, pega essa espada. Se o Senhor disse que não vai profetizar, tu vai. Se o Senhor disse que tu vai impactar as nações, tu vai. Pega, meu filho, pega essa arma. Em nome desse arsenal. Em nome de Jesus, te aro a teus pés, te aro a teus dentes, porque o arsenal de Deus tem arma, verdade. Fala, Deus. Tome posse das armas de Deus. Tome posse em nome de Jesus. Fala, Deus. Fala, Deus. Irmão, glória a Jesus, olha aqui. No segundo dia teve o primeiro fruto para Jesus. Desde o dia em que nós adoramos aqui, Jesus vem salvando, reconciliando pessoas. Glória a Jesus, estava com um peixe fora da água, porque o oxigênio do peixe está na água. Aleluia! Dá para entender isso aqui? E ela aceitou Jesus como Salvador. Louvado seja Deus, muitas reconciliações aqui, pastor Cícero de Maria. Muitas reconciliações. E ela aceitou Jesus como Salvador. Nós vamos estar orando agora, agradecendo ao Senhor, confirmando assim essa aceitação para a glória do Senhor. E orando pela família, quem estende a mão para cá. Eu sempre costumo dizer que o Senhor é bom quando tem alma para Jesus. A gente pode reverenciar, pode profetizar, pode ter visões, mas se não tiver alma para Jesus, não tem graça, irmão. Porque a coroa de um culto, a coroa de um evento, no que se diz respeito ao evangélico, tem que ter alma para Jesus. Levante a mão, nós temos que dizer, Senhor, eu quero alma, Senhor. A minha alma, Senhor, tem sede de ti. Diga para